Coloque a mão sobre o seu coração. Pai, nós queremos te agradecer, Senhor, por esse momento, Deus, a qual rendemos elogios ao teu nome, Senhor. E te pedimos, Deus, neste momento que venha falar a cada coração, Deus, que as nossas mentes e os nossos corações, o nosso entendimento estejam totalmente voltados para a tua palavra neste momento, Senhor. Fala conosco, Deus, em nome de Jesus. Amém? Bom dia, igreja, graça e paz. Pedir desculpa para os irmãos pelo atraso, né? Que os irmãos chegaram, a igreja ainda estava fechada. Aconteceu um pequeno contratempo, mas nada pode nos impedir de vir adorar o nosso Deus, não é verdade? Eu vou falar um pouquinho hoje sobre algo que acontece muito na nossa vida, né? E isso rouba muito o foco das pessoas. Vocês estão vendo ali, né? O Vitor? Eu pedi para ele ficar aí. Obrigado, Vitor. Pode ir. Eu quero falar hoje, na verdade, sobre distração. Por que eu pedi para ele ficar ali? Eu falei para ele fazer palhaçada, dançar, né? Mas eu acho que ele ficou um pouquinho tímido, né, Vitor? Por quê? Eu queria ver se vocês iam estar focados em mim ou nele. Agora eu vou fazer uma pergunta. Eu quero que vocês sejam sinceros. Vocês estão na casa de Deus. Quem ficou prestando atenção no Vitor? Todo mundo, né? Ou seja, ele distraiu vocês, não distraiu? Então é isso. E o que é distração? A distração, ela é falta de concentração dos sentidos no que se passa à nossa volta, ou seja, desatenção, ou então quando algo chama a sua atenção e você, em vez de prestar atenção no A, você acaba prestando atenção no B, porque o B está chamando mais a sua atenção, né? E eu vou dar alguns exemplos hoje de pessoas que, por conta da distração delas, elas acabaram fugindo um pouco, né, do plano de Deus. Não fugindo totalmente, mas elas viveram momentos muito ruins na vida delas por conta dessas distrações. E hoje em dia, antes de eu entrar na palavra, quais são as distrações da nossa vida? Rede social, me ajuda aí. Celular, me ajuda aí, igreja. Eu quero que vocês participem comigo, tá? TV, trabalho, que mais? Videogame. Olha, a gente vai conversar depois, hein? Brincadeira, gente. Então, assim, hoje em dia, N coisas roubam o nosso foco de Deus, né? Roubam o nosso foco da palavra de Deus. Eu estou querendo dizer que a gente não pode aproveitar essas coisas? Não é isso, né? Não é isso. Desde que você tenha o controle sobre essas coisas e não que essas coisas te controlem, né? Por exemplo, uma rede social. É pecado ter rede social? Nenhum. Eu tenho rede social, apesar de que eu estou um tempo sem entrar, né? Mas a partir do momento que isso acaba te dominando, você começa a perceber. Eu vou pedir para tirar esse eco. Quem está na mesa, por favor? Obrigada. A partir do momento que essas coisas começam a roubar muito seu tempo, e você, a ponto de você não ter tempo nem para ler a palavra de Deus, buscar a Deus, então significa que está te dominando. E tudo aquilo que te domina faz você escravo, certo? Vou dar um exemplo de mim mesma, tá? Por que eu resolvi sair um pouco da rede social? Porque isso estava me dominando. Eu acordava, a primeira coisa que eu abria era meu Instagram.
Eu, na hora do meu almoço, Instagram. Ia dormir, Instagram. Eu lia a Bíblia? Lia. Eu orava, oro, né? Leio. Só que isso estava minando muito o meu tempo. Por quê? Às vezes eu passava 1 hora na rede social, 5 minutos na Bíblia. Tá? Um exemplo, né? Então, o que eu mesmo olhei para mim e falei, não, eu preciso controlar isso. Isso não pode me dominar. Eu que tenho que dominar isso, né? Então, eu falei, eu vou dar um tempo de rede social. E saí. Não excluí minha conta, tá? Só não estou entrando. Excluí só o aplicativo. E não estou entrando, né? E não passou muito tempo, o nosso apóstolo ele lançou não, né? Ele deu um discipulado para nós, os pastores, falando muito sobre isso, né? Não falando que a gente deveria parar de fazer as coisas, mas ele falou assim, ó, se você está perdendo seu tempo com coisas e está deixando de fazer aquilo que Deus ele chamou você para fazer, então é melhor você rever os seus conceitos, faz uma listinha daquilo que você precisa ter controle, né? E eu fiquei muito feliz porque eu já tinha tirado a rede social. E foi muito top isso. E tirei mais algumas coisas, mas não preciso falar. Então, assim, o que eu quero dizer com tudo isso? Que essas coisas, elas são boas em partes, mas a gente não pode, de maneira nenhuma, deixá-la nos controlar. Amém? Ó, vamos lá para a palavra. Juízes 13, do 1 ao 5. Fala assim: os israelitas voltaram a fazer o que o Senhor reprova, e por isso o Senhor os entregou nas mãos dos filisteus durante 40 anos. Certo homem de Zorá, versículo 2, chamado Manoá, do clã da tribo de Dan, tinha a mulher estéril, versículo 3. Certo dia, o anjo do Senhor apareceu a ela e lhe disse: você é estéril, não tem filhos, mas engravidará e dará à luz um filho. Versículo 4. Todavia, tenha cuidado, não beba vinho, nem outra bebida fermentada, e não coma nada impuro. Versículo 5. E não se passará navalha na cabeça do filho que você vai ter, porque o menino será nazireu, consagrado a Deus desde o nascimento. Ele iniciará a libertação de Israel das mãos dos filisteus. Então, aqui está falando de Sansão, né? Acho que todo mundo conhece a história de Sansão, mas eu vou falar um pouquinho mais dele. O que era nazireu? Nazireu era um voto, né, que os judeus faziam. Não sei se eles fazem até hoje, acredito que sim. Mas nesse voto, eles não podiam tomar vinho, não podiam tocar em corpos de animais mortos, nada morto, e eles não podiam raspar nem o cabelo e nem a barba, né? Tinha que deixar crescer. E esse voto existia de maneira permanente, né? Que era para dar vida da pessoa inteirinha, e temporário. No caso do Sansão, era um voto permanente. Porque antes dele nascer, Deus já tinha falado para a mãe dele que ele seria nazireu, né? Ou seja, era para a vida inteira dele, esse voto. E eu vou dar um exemplo de pessoas na Bíblia que tinham esse voto, tá? Era o Sansão, o profeta Samuel e o apóstolo João, que preparou a vinda de Cristo, né? Ele também tinha esse voto de nazireu. O apóstolo Paulo, ele também fez esse voto, só que o voto dele foi temporário, né? Depois que passou o tempo do voto dele, ele raspa a cabeça, e você estudando, você vê que depois, quando eles acabam esse voto deles, que eles raspam a cabeça, eles têm que queimar aquele cabelo,
né? Eles não podem jogar fora, não podem fazer nada. Eles têm que queimar aquele cabelo, né? No caso de Sansão, era um voto permanente para a vida inteira, né? E o Sansão, a mãe dele era estéril, como a gente leu. Ele nasceu com um propósito. Fala aí, propósito. Fala assim, eu nasci com um propósito. Todos nós nascemos com um propósito, assim como Sansão, né? E qual era o propósito de Sansão? Iniciar a libertação do povo de Israel das mãos dos filisteus, certo? Próximo. Juízes 13, 24 e 25 fala assim. A mulher deu à luz um menino e pôs-lhe o nome de Sansão. Ele cresceu e o Senhor o abençoou. 25. O Espírito do Senhor começou a agir nele quando ele se achava em Maanedã, em Zorá e Estaol. Cada nome, né? Então, como eu falei, Sansão nasceu com um propósito, né? Porém, para ele viver esse propósito, ele teria que seguir tudo que Deus falou que ele tinha que fazer, né? Seguir o voto lá do Nazireu certinho. Ó, vamos lá. Antes de eu entrar no próximo versículo, eu quero explicar um pouco mais da história de Sansão. Então, ele tinha esse voto, ele não podia cortar o cabelo, ele não podia tocar em nada impuro, comer nada impuro, não podia tocar em corpo de cadáver, nada, né? Só que teve uma determinada situação que Sansão, ele pediu para o pai e para a mãe dele, ele gostou de uma mulher que não era do povo de Deus, né, era do povo inimigo de Deus, os filisteus. E ele gostou muito dessa mulher e ele falou para o pai e para a mãe dele que ele queria aquela mulher como esposa. E o pai e a mãe dele foi atrás dessa mulher para ele. Aí a Bíblia fala que ele foi também atrás dessa mulher e no caminho, só para resumir, tá, ele encontrou um leão. E ele lutou com esse leão, ele rasgou esse leão ao meio. E quando ele estava voltando para casa, ele viu que ali naquela metade daquele leão tinha algumas abelhas e aquelas abelhas formaram mel. E ele viu aquele mel e ele colocou a mão. Pegou o mel, comeu o mel e levou o mel para os pais dele. O que falava o voto? Não pode tocar em corpo, em cadáver, né? E o que ele fez? Tocou. Aí já começa a queda de Sansão, né? A distração dele, olha isso. Ele não se atentou àquilo que Deus tinha falado para ele. Ele se distraiu pelo quê? Comida, né? Olha lá, vamos lá. Juízes 16, do 1 ao 4. Certa vez, Sansão foi a Gaza, viu ali uma prostituta e passou a noite com ela. Sansão era do povo de Deus, certo? O que ele foi fazer lá em Gaza? Para quem não sabe, Gaza era a terra dos filisteus, ou seja, o inimigo do povo de Deus. O que ele foi fazer lá ainda com uma prostituta? Juízes 16, versículo 2. Disseram ao povo de Gaza: Sansão está aqui. Então cercaram o local e ficaram à espera dele a noite toda, junto à porta da cidade. Não se moveram a noite inteira, dizendo: ao amanhecer o mataremos. Versículo 3. Sansão, porém, ficou deitado só até a meia-noite. Levantou-se, agarrou firme a porta da cidade com os 2 batentes e os arrancou, com tranca e tudo. Pôs tudo nos ombros e o levou ao topo da colina que fica de fronte de Hebrom. Versículo 4. Depois dessas coisas, ele se apaixonou por uma mulher do vale de Soreque, chamada Dalila. Aqui, falei que lá atrás, né, começou a queda de Sansão, mas a verdade é que aqui começou a queda de Sansão. Aqui começou a verdadeira distração de Sansão, né?
Ele se apaixonou, ele já havia se apaixonado por uma mulher lá atrás, do povo inimigo. Ele se casou com aquela mulher, só que aconteceu algo lá, a família dela deu ela de casamento para outro homem, e Sansão matou todo mundo. Aí ele ficou solteiro de novo, só estou resumindo a história, tá bom? Para dar um contexto. Aí ele veio de novo, foi procurar uma prostituta e se apaixonou por Dalila, que era filisteia, né? E a Bíblia fala que os filisteus foram comprar Dalila. Chegaram nela e falaram assim, ó, cada um de nós vamos te dar 1000 moedas de prata se você descobrir qual é o segredo da força de Sansão e contar para a gente, né? E aí a Dalila ficava importunando ele até ele contar para ela, né? Aí, ó, versículo 16, capítulo 16, versículo 16. Importunando-o o tempo todo, ela o cansava dia após dia, ficando ele a ponto de morrer. Versículo 17. Por isso, ele contou o segredo. Jamais se passou navalha em minha cabeça, disse ele, pois sou nazireu, desde o ventre materno. Se fosse raspado o cabelo da minha cabeça, a minha força se afastaria de mim e eu ficaria tão fraco quanto qualquer outro homem. Quando Dalila viu que Sansão lhe tinha contado todo o segredo, enviou essa mensagem aos líderes dos filisteus, subam mais esta vez, pois ele me contou todo o segredo. Os líderes dos filisteus voltaram a ela, levando a prata. Fazendo-o dormir no seu colo, ela chamou um homem para cortar as 7 tranças do cabelo dele. E assim começou a subjugá-lo, e a sua força o deixou. Olha isso. Por conta de uma distração, ele entregou tudo o que Deus tinha dado para ele, né? Ele perdeu a força que Deus tinha dado para ele. E não é diferente na nossa vida. Ó, Satanás, ele conseguiu enredar Sansão, né, pelos olhos, né, por aquilo que é bonito, porque a Dalila era bonita, né? Então, ela distraiu ele. Ela foi uma distração na vida dele. E o que ele fez? Entregou tudo o que Deus tinha entregado para ele. Deus tinha um propósito na vida dele do quê? De começar a libertação do povo de Israel. E por conta dessa distração, ele acabou perdendo as forças dele. É assim que acontece na nossa vida. Quando nós nos distraímos com as coisas do mundo, nós retardamos o propósito de Deus na nossa vida. Próximo. Versículo 21. Fala assim. Os filisteus o prenderam, furaram os seus olhos e o levaram para Gaza. Olha isso. Quando você se distrai com as coisas do mundo, você perde a visão de Deus. E olha só. Prenderam-no com algemas de bronze e o puseram a girar um moinho na prisão. Por causa da distração dele, veio a fraqueza, ele perdeu a visão e ainda virou escravo. É exatamente o que Satanás faz nas nossas vidas. Qual é a visão de Cristo? Qual é a visão da nossa igreja? Como? É isso aí. Ide e fazei discípulos. Ide e pregai o evangelho, né? Ah, você está falando é balela. Toda vez isso é a Bíblia. É a Bíblia que fala isso. A gente só segue o que Cristo nos ensinou, o que Ele deixou para que nós fizéssemos, né? Então, a visão dele é essa para nossas vidas. Só que quando nós nos distraímos com as coisas lá do mundo, lá de fora, nós perdemos essa visão. Nós perdemos o foco do propósito de Deus para nossas vidas. Nós perdemos a força. O nosso espírito começa a fraquejar. Foi o que aconteceu com Sansão. Porque fala o quê? Se você ler a história, você vai ver que toda vez que era para ele lutar contra os inimigos, a Bíblia fala assim, ó, e o espírito se apossou de Sansão e ele ia e fazia, e ele ia e destruía o povo. Ó, não se distraia, preste atenção, deixa seu sono para depois.
Amém? Ó, não perca a palavra de Deus. O sono também é uma distração na nossa vida e a gente precisa lutar contra isso. Fique firme. Fique firme porque Deus está falando, amém? Ó, então assim, ó, todas as vezes que Sansão ele ia lutar, o Espírito de Deus se apossava dele. Só que por ele ter se distraído com uma mulher, a força dele saiu. Ou seja, o Espírito fraquejou, o Espírito não vinha, não se apossava mais dele. E aí, você quer perder o Espírito Santo de Deus na sua vida? Então, não se distraia com as coisas do mundo. A palavra de Deus fala que o Espírito Santo ele tem fortes ciúmes de nós. Não tem como ele habitar em nós se a gente está com o nosso coração nas coisas do mundo. O nosso coração precisa estar focado nas coisas de Deus. Ó, 2 Samuel, capítulo 11, versículo 1 ao 5. Fala assim, ó. Na primavera, época em que os reis saíam para a guerra. Vou parar aqui. A primavera era a época em que o quê? Saíam para a guerra, né? Guarda isso daí. Davi enviou para a batalha Joabe e seus oficiais e todo o exército de Israel. E eles derrotaram os amonitas e cercaram Rabá. Mas Davi permaneceu em Jerusalém. Opa! Se a primavera era a época que os reis saíam para a guerra, por que Davi ficou? Por que Davi ficou? Por que ele saiu do posicionamento em que Deus colocou ele? Quando nós saímos do posicionamento que Deus nos colocou, Satanás ele encontra uma brecha para te distrair. Olha o que aconteceu. Versículo 2. Uma tarde, Davi levantou-se da cama e foi passear pelo terraço no palácio. Do terraço, ele viu uma mulher muito bonita tomando banho. Versículo 3. E mandou alguém procurar saber quem era. Disseram-lhe, é Batseba, filha de Eliã e mulher de Urias, o Hitita. Versículo 4. Davi mandou que a trouxessem e se deitou com ela, que havia acabado de se purificar da impureza da sua menstruação. Depois voltou para casa. Versículo 5. A mulher engravidou e mandou um recado a Davi dizendo que estava grávida. Uma pergunta para você. A sua carne tem roubado o seu foco de Deus? Porque a de Davi roubou. A de Davi fez ele sair da posição que era para ele estar. A gente leu lá que o quê? Que era para ele estar na guerra. Se ele tivesse no lugar que ele deveria estar, teria acontecido isso? Não. Versículo 14. Antes de eu entrar no versículo 14, eu quero explicar, tá? Aí depois que a Batseba foi e falou para ele que ela estava grávida, o que o Davi fez? Ele cometeu o maior pecado já premeditado da humanidade. Todo mundo aqui sabe que é premeditado, né? Amém. Para quem não sabe, premeditado é quando você já maquina na sua cabeça aquilo que você vai fazer, né? Então, o Davi, ele foi e maquinou tudo na mente dele já o que ele ia fazer. Então, o que ele fez? Ele mandou chamar o marido da Batseba, que eu esqueci o nome agora. Urias, obrigado, quem falou. Mandou chamar ele lá na guerra. Ele veio e o Davi falou assim para ele: vai lá para sua casa, vai descansar, vai aproveitar com a sua esposa e pode ficar lá de boa, tá bom? Aí sabe o que o Urias fez? Foi dormir lá no relento. Aí no outro dia, o Davi descobriu que ele não foi para casa e perguntou para ele: por que você não foi para casa? Aí ele falou assim: porque a arca do Senhor e o meu senhor Joabe
estão dormindo lá no relento. Não é com essas palavras, tá? Mas é dizendo isso. Estão dormindo lá no relento. Como que eu vou ficar lá na minha casa? Não tem como, né? Ou seja, Urias veio só por submissão, essa é a verdade, né? Mas olha isso. Olha o pensamento do Davi, porque ele queria o quê? Que Urias fosse para casa, dormisse com a esposa dele para falar que o filho era de Urias. Ou seja, Davi não queria nem assumir o filho que era dele, né? Por conta de uma distração, levou ele a pecar contra Deus. Então, aí tá, Urias não foi. Aí o que o Davi fez? Deu vinho para ele, embebedou ele, achando que ele ia para casa. Sabe o que o Urias fez? Foi dormir no relento, de novo. Aí não teve jeito. O que Davi fez? Mandou matar Urias, vamos ver. Ó. Versículo 14. De manhã, Davi enviou uma carta a Joabe por meio de Urias. 15. E nela escreveu: ponha Urias na linha de frente e deixe-o onde o combate estiver mais violento, para que seja ferido e morra. Versículo 16. Como Joabe tinha cercado a cidade, colocou Urias no lugar onde sabia que os inimigos eram mais fortes. 17. Desculpa. Quando os homens da cidade saíram e lutaram contra Joabe, alguns dos oficiais da guarda de Davi morreram, e morreu também Urias, o hitita. Olha isso. Por conta de uma distração de Davi, a vida de uma pessoa foi embora, né? Cuidado, cuidado com as distrações, porque você pode estar gerando morte para você mesmo e para as pessoas, principalmente se você cuida de alguém. Se você já tem discípulo, ou então às vezes nem é seu discípulo, mas se essa pessoa ela está andando com você, cuidado. Porque por conta da sua distração, a vida dessa pessoa pode ir embora. Às vezes não é nem morte física, é morte espiritual. 2 Samuel, versículo 12. Capítulo 12, versículo 1 ao 10. Fala assim: e o Senhor enviou a Davi o profeta Natã. Ao chegar, ele disse a Davi: 2 homens viviam numa cidade. Um era rico e o outro pobre. 2. O rico possuía muitas ovelhas e bois. 3. Mas o pobre nada tinha senão uma cordeirinha que havia comprado. Ele a criou e ela cresceu com ele e com seus filhos. Ela comia junto dele, bebia do seu copo e até dormia em seus braços. Era como uma filha para ele. Certo dia, um viajante chegou à casa do rico e este não quis pegar uma de suas próprias ovelhas ou de seus bois para preparar-lhe uma refeição. Em vez disso, preparou para o viajante a cordeira que pertencia ao pobre. Versículo 5. Então, Davi encheu-se de ira contra o homem e disse a Natã: juro pelo nome do Senhor que o homem que fez isso merece a morte. Versículo 6. Deverá pagar 4 vezes o preço da cordeira, porquanto agiu sem misericórdia. 7. Olha o que Natã respondeu para ele: você é esse homem. Disse Natã a Davi e continuou: assim diz o Senhor, o Deus de Israel: eu o ungi rei de Israel e o livrei das mãos de Saul. Dei a você a casa e as mulheres do seu senhor. Dei a você a nação de Israel e Judá. E se tudo isso não fosse suficiente, eu teria dado ainda mais. Por que você desprezou a palavra do Senhor, fazendo o que ele reprova? Olha isso, gente. Você matou Urias, o hitita, com a espada dos amonitas e ficou com a mulher dele. Então, quando nós nos distraímos
das coisas de Deus, a gente está desprezando a palavra de Deus. Temos que tomar muito cuidado com isso. Cuidado para não entristecer o Espírito Santo de Deus. Como eu falei, ele tem fortes ciúmes de nós. Ele não aceita ser trocado por qualquer outra coisa. Se você trocou ele por outra coisa, automaticamente ele vai se afastar. Depois não adianta chorar. Versículo 10. Por isso, olha a consequência. Por isso a espada nunca se afastará da sua família, pois você me desprezou e tomou a mulher de Urias o hitita para ser sua mulher. Olha isso. Então, a distração dele trouxe o quê? Uma consequência para a vida dele, certo? É a mesma coisa que acontece na nossa vida. Qual foi a consequência? Que a espada nunca mais se afastaria da família dele. E se você for ler a história, você vai ver. Depois disso, o filho que ele teve com a Batseba morre. Aí o filho que ele já tinha lá abusa da irmã. Aí o irmão vai lá e tenta matar o irmão e mata. E esse que matou, depois tenta matar o Davi para tomar o lugar dele. E fica essa guerra toda na família. Ou seja, temos que tomar cuidado com as distrações, por quê? Por conta das nossas distrações de hoje, a gente pode gerar consequência para a nossa geração, para os nossos filhos. Talvez você está aqui hoje e você não tem filho, mas um dia você vai ter. E aí? Nós estamos vivendo o tempo de legado, certo? Qual legado você vai deixar para o seu filho? O legado de salvação, legado de fazer aquilo que Cristo nos pede? Ou você vai mostrar para ele que as distrações, as coisas do mundo é muito melhor? É o que eu falei lá no começo. Não é errado, não é pecado você assistir, você entrar na rede social, você praticar um esporte, você assistir televisão, jogar videogame. Não é pecado essas coisas. É muito bom, eu mesmo amo assistir filme. Apesar de que nós não estamos podendo, né, amor? Mas, se essas coisas têm te dominado e você não tem encontrado tempo na sua vida para Deus, é melhor você rever seus conceitos. Na Bíblia também fala de João Batista. Lembra que eu falei? João Batista também tinha o voto do Nazireu, né? E João Batista, ele veio para quê? Preparar o caminho para Cristo, certo? E de fato ele fez isso. Fez ou não fez? Certo? Só que teve um momento da vida de João Batista que ele perdeu o foco dele. Ele se distraiu com questões que nada tinha a ver com o propósito para qual ele foi criado, né? A Bíblia é bem clara quando fala lá em Lucas que João, ele veio com o propósito de preparar o caminho para quem? Para o Messias, né? Tá falando lá que ele tinha que cuidar das questões dos outros? Não fala. Só que ele foi e se envolveu lá no relacionamento do Herodes, né? Falou lá que o Herodes não podia tomar a esposa do irmão dele, de fato não podia, mas o que João tinha a ver com isso? Nada, né? Só que isso foi uma distração para João, que levou ele ao quê? À morte. Cuidado com as distrações, porque ela pode te levar à morte. É o que eu falei, às vezes não morte física, mas morte espiritual. Como que está a sua vida com Deus hoje? Será que você já não está um morto espiritual? Porque não basta só vir para a igreja, não basta só você ler a Bíblia, não basta só você orar. Você precisa ter intimidade de verdade com Ele. Você precisa ter o seu coração desejoso por Ele. Você não tem que fazer as coisas porque as pessoas falam para você fazer. Você tem que fazer isso porque você sabe que isso é o correto. Você tem que fazer isso porque esse é o propósito da sua vida. Nós não fomos criados só para viver isso daqui. Nós somos criados para muito mais. E nós temos que lutar todos os dias contra o nosso eu mesmo para poder viver isso, né? Marta também. Todo mundo conhece a história de Marta e Maria, certo? A Marta, ela se distraiu lá com os afazeres de casa e ela ainda foi reclamar para Jesus falando que a Maria não estava ajudando ela. E o que Jesus fala para ela? A Maria escolheu a melhor parte.
Então, escolha a melhor parte. Para nós encerrarmos, Hebreus 12, versículo 1. Fala assim, ó. Portanto, também nós, uma vez que estamos rodeados por tão grande nuvem de testemunhas, livremo-nos, diga aí, livremo-nos. Fala, eu preciso me livrar de toda distração que rouba o foco de Deus. Livremo-nos de tudo que nos atrapalha e do pecado que nos envolve, e corramos com perseverança a corrida que nos é proposta. Amém? Então, somos nós que temos que nos livrar dessas distrações. Não adianta a gente esperar Deus fazer um milagre na nossa vida. Senhor, eu preciso vencer isso, eu preciso parar com isso. Mas o que você tem feito para que você vença isso? Então somos nós que temos que fazer. Amém? Se coloque de pé no seu lugar.